Fala, nação santista, excelente domingo a todos. Enfim, vencemos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Já fazia muito tempo que isso não acontecia. Um tabu também de vencer em São Januário. O Santos tem sempre muita dificuldade de vencer lá. Eu dizia isso no pré-jogo, né? O quanto o Santos sentia jogando fora de casa, principalmente contra o Vasco. Mas se eu dizia que o nível da partida, que seria muito difícil para o Santos vencer lá dentro, eu tenho que entender também de que forma o Santos ganhou, né? Eu vi muita gente criticando ali a postura do time após o gol, de ter segurado, de ter retrancado, do Daíra no final do jogo tirar centroavante, botar volante em campo, mas eu acho que era o que o Santos precisava fazer nessa situação atual do clube. Não é um grande elenco, um elenco muito qualificado, um time que consegue jogar de igual para igual com o adversário o jogo todo. O Odair entendeu o que precisava ser feito nesse jogo e em vários jogos que o Santos terá daqui para frente. Eu acho que é questão da gente conseguir entender como joga o Santos do Odair Hellmann, principalmente contra times que vão oferecer mais perigo para o Santos. No caso de jogar contra o Vasco em São Januário, a gente sabia da dificuldade e tem que entender também a forma que o Odair iria colocar o time caso marcasse um gol. O Santos é um time reativo hoje em dia, principalmente jogando fora de casa, um time que aproveita as falhas do adversário, os espaços no contra-ataque, tenta marcar o gol, joga por uma bola e depois se fecha. Poderia ter sofrido empate? Poderia ter sofrido a virada, inclusive. O Vasco criou oportunidades para empatar o jogo, pelo menos, né? Foram 23 finalizações do Vasco, 9 no gol. O João Paulo fez mais uma partida excelente, de grandes defesas, eu acho que pelo menos foram 3 ou 4 ali. Então, o Santos entendeu a ideia do treinador, executou e saiu com os 3 pontos, né? Se é o estilo de jogo que mais me agrada, se é um time que a gente se diverte de assistir em campo, não é. Sinceramente, é o nervosismo do momento que marca o gol lá para os 30 minutos do primeiro tempo até o minuto final. O Santos tomou pressão do Vasco que poderia ter colocado tudo a perder, mas não colocou. O Santos assume o risco jogando dessa forma, mas vai tirar pontos de equipes grandes do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade, né? Jogou assim, inclusive na Vila, dando a bola para o Bahia e contra-atacando em velocidade. Então a gente tem que entender que jogando na Vila, se jogando na Vila o Santos já faz isso, jogando fora de casa vai jogar dessa forma também. E aí ficou a estrela, né, do João Paulo, que há muito tempo é disparado o principal jogador do Santos defensivamente, junto hoje com outros jogadores também que jogaram muito bem, eu vou falar sobre isso. E a estrela de um centroavante de 17 anos de idade, que até meses atrás estava jogando no Sub-17 ou no Sub-20, marcando gols ali na base, e hoje é o principal jogador do ataque do Santos, né? Nos últimos 2 jogos foram 2 gols, mais oportunidades criadas, chute na trave e com assistência novamente do Lucas Lima, que chega na 7ª assistência dele na temporada, é um dos principais garçons ali do futebol brasileiro, né? Então a gente tem talvez 3 jogadores com destaque, ou 4 se a gente colocar o Dodge também nessa lista, e um time coletivamente muito bem, né? A gente tem 3 jogadores talvez acima da média, que estão muito bem, e um elenco competitivo que entendeu a ideia do treinador, executou, correu riscos, mas o que importa é chegar aos 45 pontos. Eu dizia no Campeonato Paulista mesmo, que a ideia do Santos no Campeonato Brasileiro, jogando bem ou jogando mal, ou só executando a ideia do treinador, mas somando pontos, chegando nos 45 pontos, eu assinaria antes do campeonato chegar, antes do campeonato começar. Se tivesse um papel assinando o Santos jogar mal todos os jogos e chegar aos 45 pontos, eu acho que eu assinaria, a maioria da torcida assinaria, porque o elenco nesse ano é para brigar contra rebaixamento. A gente não pode se iludir com essas 2 vitórias consecutivas, tem que continuar pé no chão, jogo após jogo tentando jogar bem, vencendo. O próximo jogo tem pedreira também, tem clássico contra o Palmeiras na Vila, então tem que fazer trabalho de formiguinha, trabalhando muito, se esforçando a cada jogo para somar pontos, independente fora ou dentro de casa, sempre está somando pontos na competição. E talvez, quem sabe, lá para o meio do campeonato, planejar mais coisas no Campeonato Brasileiro, caso o time esteja ali na parte de cima da tabela. Eu acho que tem que pensar assim realmente, elogiar o trabalho, elogiar a defesa. Hoje não só o João Paulo foi muito bem, o Messias foi muito bem, tirou todas as bolas por cima e cortou vários cruzamentos do Vasco. O Vasco no segundo tempo foi uma chuva de cruzamentos na área do Santos, e cruzamentos sem muita qualidade, verdade tem que ser dita, mas o trabalho de defesa ali do Joaquim
e do Messias foram muito bons. O Joaquim, por sua vez, interceptando muito mais pelo chão, desarmando por baixo. O Gabriel Inocêncio é um jogador polivalente realmente, joga na esquerda e na direita, e hoje foi muito bem jogando do lado esquerdo do campo. O Natan fez uma partida um pouco abaixo desses três defensivamente, mas também não foi mal, coisa que a gente criticava sempre por ser um lateral que defendia mal, atacava até com mais qualidade do que defendia, e hoje não está tão mal defensivamente. Então, coletivamente, o Santos foi muito bem. Os volantes marcando, tentando fechar os espaços ali na frente da área do Santos, tanto que o Vasco não teve tantas oportunidades de chutar de fora da área no jogo. Lucas Lima dando a assistência do jogo, David marcando o gol da partida e Ângelo Lucas Braga fechando muito mais para defender, marcando o lateral, fazendo trabalho sujo ali. E também no gol do Santos teve a participação do Lucas Braga. Então foi um time coletivamente que soube entender as dificuldades da partida. Não vai ter crítica para ninguém, apesar de eu não gostar desse estilo do Santos e isso ficar no sofrimento o jogo todo. Nesse jogo deu certo, o Santos jogar assim em outros jogos pode ser que não dê, mas tem que comentar a partida de hoje, foi excelente, então nota boa para todo mundo. E até os que entraram no banco jogaram muito bem. Se a gente pegar ali Ruiz, se a gente pegar Lucas Barbosa, entraram para marcar lateral, para fechar espaço, para correr pelo time, e foi isso que fizeram. Os jogadores do Santos correram o jogo todo e pela segunda partida consecutiva, um time muito bem, não organizado, que eu diria, mas com muita vontade de fechar os espaços, de não dar espaço para o adversário, de reduzir os erros, e hoje foi o que aconteceu. Apesar do Vasco pressionar, é normal, o Vasco estava jogando em casa, tinha que ir para tudo ou nada, ia finalizar mais vezes, só que o Santos soube conter esses avanços ali do time mandante e saiu com os 3 pontos, que a gente, quando começa o campeonato, não planeja isso, né? Acho que é só comentar novamente que oportunismo tem o David, que qualidade que esse jogador tem, jogando inclusive fora da área. São características muito diferentes. Eu não acho que para enaltecer um tem que criticar o outro. Eu acho que são características diferentes, David e Marcos Leonardo. Os dois são excelentes centroavantes. O Marcos mais dentro da área, é um jogador que não vivia uma fase excelente, marca seus gols de pênalti ultimamente, mas também não está vivendo uma grande fase. E o David está em ascensão, né? Entrou com muita confiança contra o Bahia, marcou o gol, já tinha entrado na Sul-Americana e quase marcou um golaço na Argentina contra o Nils. Hoje entra de novo e marca o gol, segunda partida como titular, segundo gol dele. É um jogador que está com muita confiança e sabe jogar fora da área, coisa que talvez o Marcos Leonardo não tenha a mesma facilidade. Então acho que numa disputa ali depois que os dois voltarem, se o Marcos Leonardo não for vendido depois do Mundial e voltar para o Santos, eu acho que o David tem tudo para ganhar essa posição e o Marcos ir para o banco, apesar de toda da confiança que o Dair tem no Marcos Leonardo, e ele é o centroavante do Santos pela 3ª temporada consecutiva, né? Então a gente tem que analisar isso também, nessa 2ª ou 3ª temporada consecutiva. Mas quem ganha é o Santos com isso, tendo 2 centroavantes de nível, tendo agora um meio-campista como o Lucas Lima, que está dando assistências e está contribuindo dentro de campo. Eu acho que quem ganha é o Santos. Ainda tem jogadores de fora, né? Tem Soteldo, que a gente não sabe se vai ser contratado em definitivo ou não. Tem suspensão, que ele pode ser suspenso até por 18 jogos ali. Não sabe do futuro dele, mas ainda tem Soteldo para voltar. Ainda tem Mendonça, que estava muito bem antes de se lesionar, para voltar. É um time do Santos que tem para onde crescer nessa temporada. Quarta-feira tem jogo pelo campeonato, pela Copa do Brasil, então a gente esquece um pouco o Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final de semana, foca na Copa do Brasil, tenta vencer o Bahia na Vila. Não vai ser a mesma facilidade, quem espera mesmo resultado, mesmo placar, não vai ter a mesma facilidade. O Bahia vai complicar muito esse jogo do meio de semana, justamente por já ter visto como o Santos joga e tentar não repetir os erros, mas acho que sinceramente, dá para passar contra o Bahia, dá para fazer um campeonato brasileiro sem chances de rebaixamento, caso o Santos entenda que tem que ser jogo após jogo, nessa humildade de correr muito o jogo todo, não vai ter jogo fácil, vai ter muita dificuldade, e vamos seguir em frente, né? Vamos dar as notas de cada jogador. João Paulo, para mim, nota 9 hoje. Teve só um lance, sinceramente. Eu só não dou 10 porque aquele último lance da partida foi meio que na sorte. Porque, se eu não me engano, o Piton dá um chute rasteiro ali e o João Paulo ia espalmar a bola para dentro do gol. Sorte que ele já estava bem na beirada do gol e a bola acabou indo para fora. Ele tinha falhado naquele lance e só foi para fora porque ele já estava muito no canto. Então só não dou 10 por conta disso, mas
Sinceramente, 10 pro João Paulo, né? Não tem porque não dar 10 para ele. A defesa que ele fez na cabeçada da Alex Teixeira foi fundamental, espetacular. Defesa de João Paulo realmente muito bem, salvando o Santos já pela terceira temporada consecutiva, né? Gabriel Inocêncio muito bem do lado esquerdo do campo, jogador que sabe jogar realmente nas duas posições. Hoje foi muito bem defensivamente, inclusive puxou contra-ataques, tentou também armar, não ficou limitado a só defender. No jogo de hoje, nota 6,5 para ele. Natan na direita, eu acho que foi bem, mas um pouco abaixo do restante, vou deixar uma nota 6. Para mim, Joaquim e Messias foram nota 7. O Santos foi muito exigido na defesa e os dois deram conta do recado, nota 7 para os dois. Rodrigo Fernandes e Dodi, dois cãos de guarda realmente no meio-campo do Santos, marcaram o jogo todo, jogaram para o time de fato, então nota 7 para ambos também. E Lucas Lima por ter dado assistência, por ser a sétima na temporada, por ser um jogador que está municiando realmente os centroavantes, e nesse caso tem um jogador que aproveita as chances, que é o David, nota 7,5 para o Lucas Lima. Ângelo e Lucas Braga, eu acho que poderia ter ido um pouco mais para cima. O Santos segurou vários contra-ataques, segurou a bola ali. Eu acho que poderia ter investido mais na velocidade dos dois. Os dois seguraram bem, muito a bola, mas não estava encostando tanta gente para ajudar também. Então tem isso, mas nota 6 para ambos, tanto para Ângelo quanto para Lucas Braga. E na frente, David, vou deixar uma nota 8, porque decidiu o jogo, né? Se é 10 para o João Paulo e 7,5 para o Lucas Lima, que deu assistência, nota 8 ali para o David. Foi coletivamente uma partida quase perfeita do Santos defensivamente. Ofensivamente poderia ter atacado mais o Vasco. O Vasco não iria atacar tanto se o Santos oferecesse mais perigo. Então acho que se o Santos realmente fosse para cima, o Vasco ia ter que se preocupar um pouco mais em defender. Como o Santos não atacava e tirou o centroavante, colocou o Alisson no final do jogo, colocou o Ruiz, colocou o Lucas Barbosa para marcar a lateral, o Vasco se lançou tudo para cima e poderia ter complicado bastante a vida do Santos, mas isso é papo para o decorrer da temporada, ver quantos pontos o Santos vai somar, mas com certeza essa partida fora de casa alivia bastante a situação do Santos na tabela de classificação. Nesse momento, acho que terminam todos os jogos da rodada, o Santos é o 7º colocado do campeonato, coisa que a gente não esperava antes da rodada, que a gente esperava um jogo muito difícil, talvez na melhor das circunstâncias um empate que deixaria o Santos na parte de baixo da classificação, muito provavelmente com essa vitória a gente está entre os primeiros times do campeonato, tem muito time grande atrás do Santos na tabela. Então é para continuar de olhos abertos ali, porque o Santos ainda pode ser ultrapassado, tem muitos jogos, o campeonato está só no começo, mas é uma vitória realmente impactante que pode dar mais confiança para o time do Santos na sequência da temporada. É isso, galera, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo do Santos, vamos comemorar e aproveitar um pouco mais até o jogo nervoso do meio de semana, que vai ser contra o Bahia, e depois eu vou trazer informações sobre esse jogo. É isso, valeu e até o próximo vídeo.